E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Paz do Senhor, queridos, estamos ao vivo com o programa Praticai a Verdade, programa que tem a missão de ensinar você a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, pastor Mestre Apolo, estarei informando para você e dando continuidade, informando a respeito, transmitindo aquilo que nós começamos, dando continuidade ao nosso estudo a respeito do Evangelho de João no capítulo 6, em nome de Jesus. Estaremos das 14 até as 15 horas nesse diálogo, nessa conversa, nessa interatividade das coisas a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém, querido? Nesta sexta-feira de graça e de paz, eu quero desde já agradecer a todos que têm sempre acompanhado esta programação, a você que tem participado, a você que tem mandado as suas mensagens de texto, mensagens pelo WhatsApp, a você que tem ligado, apesar que eu não consigo às vezes estar atendendo você no horário à noite, porque eu preciso explicar isso, porque às vezes tem muitas pessoas que não entendem, querido. À tarde, nosso programa é ao vivo, das 14 às 15, mas geralmente as pessoas ligam muito à noite, e à noite eu já estou no templo ministrando, então nós temos essa dificuldade. Mas na mediante possível, eu estou sempre retornando, entrando em contato, porque o nosso dever é servir. A igreja que não serve não é a igreja que tem ou que cumpre o seu papel aqui na terra, mediante a graça e a bondade do Senhor. Igreja, pastores, pessoas que têm ministérios, eles estão para servir e servir em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João, no capítulo 6. Nós estamos aprendendo muitas coisas interessantes, muitas coisas boas, algo edificante para a vida, porque é necessário o conhecimento para que haja mudança na nossa atitude. É necessário o desenvolvimento da fé que vem pelo ouvir, para que você possa viver aquilo que você entende, conhece, aquilo que chegou até a sua casa, seja através da igreja, seja através da programação, seja de onde for. Se você ouviu o Evangelho, que você viva o Evangelho em nome do Senhor. Você pode estar participando nesta tarde, você pode estar mandando suas mensagens de texto, mandando a mensagem pelo WhatsApp, comentando sobre a programação, a importância na sua vida ou aquilo que está sendo dito. Ontem, por exemplo, nós comentávamos muito, nós falamos muito de dois extremos, o extremo da igreja que não crê no milagre e os outros que só vai para a igreja para receber milagre e não apoia no amor de Deus. Ontem, por exemplo, nós comentamos que às vezes um problema e uma dificuldade não é algo para te assustar, é algo que Deus está querendo mostrar que Ele está com você. É um problema que tem o cunho e objetivo de trazer a realidade do mundo espiritual, que é mais real do que aquilo que você enxerga. Então nós precisamos entender essas questões que estão aí sendo tão fortes na nossa existência, para que a gente possa crescer em maturidade com Deus, crescer em desenvolvimento com o Senhor. E as dificuldades existem para isso, para nos fazer entender que nós somos dependentes dEle, porque tudo está na mão dEle e sem Ele nada nós podemos fazer. Então, o telefone está à sua disposição, você pode estar mandando sua mensagem de texto, mensagem de WhatsApp, pelo WhatsApp, e nós estaremos comentando, citando o nome, falando sobre os pedidos de orações, apresentando o nome da igreja, porque servos e família do Senhor é comunhão e é unidade. Estaremos então lendo o nosso texto no Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo 6, nós vamos estar lendo João 6 e 6 e nós vamos estar dando continuidade em nome de Jesus. Eu vou ler os 6 e 5, que aí fica mais fácil estar entendendo, você que está nessa programação agora. Eu gostaria que você fizesse o seu trabalho missionário, que você não deixasse de cumprir o seu trabalho missionário, o seu trabalho de preocupar com outras pessoas. Qual é esse trabalho missionário? Que você ligasse, informasse, avisasse, mandasse sua mensagem em grupos aí que você faz parte, das comunidades, das redes sociais, informando sobre esta programação, porque tem muitas pessoas, são várias pessoas que têm ligado, falando que mudaram de vida, a mentalidade agora é outra, a visão é outra, o comportamento está sendo outro, depois de estar ouvindo as verdades
E Deus está incomodando eles para viver dessa forma. Então, quando você tem, eu quero que você entenda o seguinte: tem círculo, tem convívios, tem pessoas que é só você que conhece. Eu não conheço e nunca vou conhecer. Então, você que está ouvindo, você que aprende, você que sabe, você tem o dever de passar isso adiante. É por isso que eu insisto aqui para você comunicar com alguém sobre esta programação ou sobre aquilo de bom que você tem na sua vida. Jesus, ele sempre ensinou isso. Você ouviu, você compreendeu, então vá pelas cidades, vá pelos becos, vá pelos cantos, vá aonde tiver pessoas, aonde tiver gente e informe sobre o reino de Deus. Diga para eles que o reino chegou, diga para eles que há um Pai no céu, diga para eles que há um amor, diga para eles que eu os espero. Isso é o que Jesus ensinou, é você espalhar o evangelho. Agora tem pessoas que ouvem, que aprendem, que choram, mas tranca para si mesmo, não comunica nem com pessoas que convivem na mesma casa. Isso é uma falha e isto é um erro. Então eu insisto com você, ligue agora para alguém, ligue agora, fala para sintonizar no canal, na programação, fale com a pessoa para estar nos assistindo, para que venha compreender do evangelho. Não esqueça, você fazendo isso, você está trabalhando para o reino, você está divulgando o reino, você está divulgando a mensagem. E quando eu digo reino, eu digo a vontade do Senhor, porque quando João Batista começou a pregar, ele dizia: o reino de Deus está próximo. E quando Jesus chega, Jesus fala: o reino de Deus está entre vós. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é paz, é justiça e é alegria no espírito. O reino de Deus é visão espiritual, é compreensão do céu. O reino de Deus traz para você realidades das coisas que às vezes você não percebe e você deixa a realidade do mundo material e terreno e exterior dominar toda a tua visão e todas as suas aptidões e todas as suas forças e todos os seus dons. Mas quando o reino chega na sua vida e você abraça o reino, você vive diferente, porque você troca, querido, mais ou menos pelo excelente. Então, avise as pessoas sobre esta programação, sobre as mensagens que aqui são faladas. Não é uma mensagem de preconceito, não é uma mensagem de julgamento, não é uma mensagem de prepotência, não é uma mensagem da igreja Templo da Salvação. Nós não somos assim. É uma mensagem de Jesus, verdadeira, de paz, de justiça. E se você ouvir e praticar essas verdades que aqui são faladas, você vai ser próspero no campo e na cidade. Se você ouvir e praticar as verdades que aqui são faladas, você vai viver bem na sua casa, com os seus familiares, com os teus filhos, o esposo, a esposa. A igreja vai ser mudada, porque você vai mudar você primeiro. Este é o objetivo desta programação e a questão que o Senhor tem nos usado para trazer isso para a sua existência. Que você mude o mundo, mudando você, crendo na palavra e vivendo diferente, em nome de Jesus. Amém, querido? Evangelho de João 6:5, para a gente ganhar tempo. Mais uma vez eu digo que você pode estar participando pelo WhatsApp, você pode estar mandando sua mensagem nesse instante, você pode estar falando da importância da programação, as pessoas que têm assistido, aquilo que o Senhor tem transmitido na sua vida, e nós estaremos à disposição de estar compartilhando aí as verdades em nome do Senhor. Querido, João 6:5 vai dizer assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para todas essas pessoas comerem? Mas o versículo 6 diz: mas ele dizia isso para o experimentar, porque Jesus sabia muito bem o que devia fazer. Amém? Vamos orar? Pai, te dou graças pela tua palavra, pelo teu reino sendo manifestado, e eu peço a compreensão do teu Espírito Santo que venha nos ajudar a entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero que você preste atenção. Tire esse tempo agora para você ficar ligado na palavra do Senhor. Pare um pouquinho as coisas que você está fazendo, sente um pouco e preste atenção. Dê um tempo para Deus, dê um tempo para você entender, ouvir, e a palavra vai fazer sentido na tua existência. Então preste atenção. Nós estamos agora no contexto, né, da época que Jesus está no deserto e uma multidão vem com ele, quase que aproximadamente 10 mil pessoas está vindo com ele, e Jesus, então, os discípulos pedem para mandar a multidão embora, porque não tem como alimentar aquela multidão, e Jesus não manda a multidão embora, pelo contrário, Jesus chama a Filipe, porque Filipe tinha uma mente muito concentrada em cálculos, era o matemático dos 12, ele era Filipe, era o cara que trabalhava
trabalhava muito com a razão, e Filipe está preocupado de ver como que aquele povo ia ser alimentado. E Jesus olha para Filipe, que também vivia naquela região, que conhecia os comércios e os lugares, e diz a Filipe: Filipe, eu te dou uma questão para resolver. Onde compraremos pão para tanta gente? Filipe imediatamente, ele olha 10 mil pessoas, ele faz o cálculo, quanto que custa um pão, e Filipe diz assim: olha, Senhor, eu não sei como nós vamos matar a fome de milhares de pessoas. Agora eu sei que 200 dinheiros de pão não lhe bastaria para que cada um deles comesse um pouquinho. Filipe está dizendo: olha, eu não sei, eu só sei que na situação que nós estamos aqui, em torno aí de uns 20 mil reais, eu acho que a gente ia ter dificuldade de alimentar tanta gente, porque é gente demais, Alguns calculam que dava aproximadamente 20 mil pessoas, contando com as mulheres e com as crianças. Não daria nem 10 mil, daria 20 mil, porque esses 5 mil eram homens, então tinha muitas mulheres e tinha dezenas de crianças, daria em torno de 20 mil pessoas. Então, para alimentar 20 mil pessoas bem, Filipe está dizendo, nem se a gente tivesse essa soma inteira de dinheiro, isso seria suficiente. É isso que eu sei. Agora, como que vai acontecer? Eu não sei. Aí Filipe, ele expõe, né? Dizendo a sua sinceridade. Nesse inteirinho, nesse contexto dessa história de Jesus, preste atenção que eu vou transmitir para o mundo espiritual. Eu quero que você entenda a história agora. Quando Jesus está os discípulos estão nesse aprendizado, né? Nessa escola do grande mestre por excelência, que é Jesus, o Nazareno, aí André, que está prestando atenção na conversa e que faz parte do discipulado dos 12, André percebe que uma criança, que um rapazinho está vendendo ali, e ele tem alguns pães e tem alguns peixinhos, e André traz isso ao Senhor Jesus e fala: olha, Senhor, aqui nós temos um adolescente que tem aí 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para 10 ou 20 mil pessoas? Preste atenção em mim aqui agora, na palavra do Senhor. Preste atenção agora, deixa Deus falar com você, para você viver de fé. O problema não é para te deixar no estado de miséria e nem de vergonha. O problema é para você depender de Deus. Aprende isso. A Bíblia fala que quando Jesus pergunta a Filipe o que você vai fazer para solucionar esse problema, versículo 6 vai falar: mas Jesus sabia o que ia fazer. Jesus, ele lançou o problema, ele criou o problema, ele permitiu o problema. Mas ele sabia como resolver. Ele já via a solução do problema. Ele já entendia a saída. Ele sabia que ali no meio daquela multidão teria um jovem com 5 pães e 2 peixinhos, e aquilo bastaria para solucionar, para ser a alegria de milhares. Jesus já sabia. Mas ainda assim ele lança para Filipe, que Filipe não sabia que Jesus sabia. Filipe só sabia que ele não tinha como resolver a situação. Então Filipe, que está na escola do discipulado, ele é pego ali, puxado para perto de Jesus, porque Jesus fala com ele: nós temos um problema, resolve esse problema. E Filipe fala: eu não sei como resolver, porque mesmo se eu tivesse tanto de dinheiro, não poderia alimentar este povo. Mas a questão é, Jesus sabia da solução, da adversidade, da dificuldade, porque ele mesmo permitiu para criar um relacionamento de intimidade. Agora, querido, preste bem atenção. O seu problema não é para a morte. A sua dificuldade não é para angústia, não é para fugir, não é para ir embora, não é para desespero. Ouça o que eu estou te dizendo pelo Espírito do Senhor. A tua angústia, o teu medo e a tua ansiedade não é para destruir e tirar de você objetivos e propósitos, mas é para você aprender a depender daquele que sabe como resolver essas circunstâncias, porque ele já tem na mente dele, ele já tem dentro da sabedoria, na soberania dele, a solução desta tua história. Agora, ele permitiu isso sobrevir sobre você, porque ele quer que você entenda que você não pode sem ele.
É o que Filipe entendeu. Filipe disse: Jesus, eu não sei, eu só sei que se eu tivesse isso de dinheiro não resolveria. Ou seja, Filipe está dizendo, precisamos de um milagre. E Jesus era o quem? O pão da vida. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Aprenda isso. Eu vou liberar de novo a palavra de autoridade para você. A adversidade não é para a morte. Fala um amém aí agora. Esta adversidade sua não é para a morte. Não é para desespero. Não é para abandonar o teu ministério. Não é para largar o teu cargo. Não é para você abandonar a obra do Senhor. Em alguns casos, sim, talvez é necessário que você mude até de círculo de amizades ou de convívio de igreja, quando o Senhor percebe que a igreja e que o pastor não lhe apoia conforme deveria, se você age corretamente. Mas isso são casos específicos. São casos específicos. Mas a questão é, o problema e a dificuldade não é para você parar, não é para você fugir, não é para morte, não é para suicídio, não é para raiva e não é para você agir como homem natural, nem como uma mulher natural. Porque se você está em Cristo, não é mais você que vive, não é mais você que age, não é mais você que fala como você deseja falar e viver como deseja viver. Cristo tem que ser manifestado no seu comportamento. É necessário que olhe para você e veja Deus, e deseja paz. Este problema que o Senhor permitiu vir acontecer sobre você, você pergunta, pastor, mas você não sabe qual foi a notícia que eu recebi agora em relação ao meu filho, em relação à minha filha. Eu não criei ele para isso. Eu não criei ele para essa circunstância. Você não sabe qual foi a verdade que eu ouvi agora sobre o meu esposo, sobre a minha esposa, sobre a liderança. E eu te digo uma coisa, o Senhor sabe dar solução. Quando o Senhor permitiu vir isso sobre você, é porque Ele já tinha em mãos a solução do problema. Você tem que ficar com Jesus. Não abandone, não desespere. Joga a ansiedade e o medo em Cristo, nos pés da cruz. Deposite isso nele, para ele, com ele, viva nele, ligado nele. Porque a solução da sua adversidade não está no seu poder, não está na sua soma de dinheiro, não está no seu grau nem nível de relacionamento, não está na sua capacidade de fala, de oratória, não está nisso, não está nisso. Se você é filho de Deus, você então recebe aí a interação do mundo espiritual. Amém? Não saia daí, no próximo bloco eu vou concluir essa palavra. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Conheça o projeto social da Igreja Templo da Salvação. Bazar beneficente. Roupas, enxovais, cama, mesa e banho. Artigos novos, seminovos e usados. Lá você encontra qualquer peça a R$2. Estamos aceitando doações. Praça da Arara, 180, Orozimbo Macedo, em frente ao Colégio Edson Abreu. Aconselhamento pastoral, de segunda a sexta-feira na Igreja Templo da Salvação. Você que precisa de uma orientação espiritual, você que tem dificuldade para tomar decisões, agende seu horário com o pastor Mestre Apolo pelo telefone 3026-5321 ou 9828-5400. Aconselhamento pastoral. Trabalho social da Igreja Templo da Salvação. Toda quinta-feira fazemos distribuição de café, pão, chá, agasalhos e levamos esperança às pessoas que estão nas ruas. Seja um colaborador desta obra, faça já a sua doação. A verdadeira religião consiste em ajudar os necessitados. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Libertar os
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amados e queridos, estamos ao vivo aqui nesta sexta-feira, das 14 às 15 horas, com o programa Praticai a Verdade, ensinando a você o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o objetivo que você compreenda, creia e viva o Evangelho. Você sabia que no tempo que nós vivemos hoje, irmãos, até que a explicação da Bíblia ou a mensagem do Evangelho não é difícil. Você consegue compreender pelo rádio, pela TV, são várias igrejas. Eu sei que nem todo mundo tem aptidão para estar ensinando como deveria, falta ali até tempo de estudo ou coisa dessa natureza, mas que ouvir o Evangelho não é tão difícil. O difícil é as pessoas permanecerem no Evangelho, é compreender e viver. Eu lido muito com pessoas que conhecem muito. Às vezes chega pessoas no templo para conversar comigo, não é nem para compreender, nem para viver, é para mostrar que sabe. Então eu ouço com muita educação, percebo que a pessoa sabe, mas a pessoa não vive. Ela não vive aquilo que compreende, ela não vive aquilo que sabe. Ela sabe que Jesus é bom, sabe que Jesus perdoa, sabe que tem o céu, sabe que tem o inferno, sabe que tem verdades eternas. As pessoas compreendem da Bíblia Sagrada, mas não permanecem. E o interessante, eu preciso dizer, que o discípulo de Jesus, aquele que segue a Jesus e que recebe a proteção de Jesus, não é aquele que sabe, e não é aquele que tem apenas a fé em Jesus. É aquele que compreende e que permanece na palavra. E como que você permanece na palavra? Ora, você permanece na palavra na prática da palavra. A vida com Jesus não é questão de no instalar, eu creio, eu amo, eu confesso, eu aceito e amém. Não, você tem que ter mudança de atitude que prova que você mudou aqui dentro. É a mudança no exterior que vai confirmar a mudança do coração. É por isso que a Bíblia vai falar que a boca fala do que o coração está cheio. A boca, as palavras, as atitudes, os olhares, o comportamento vai mostrar aquilo que é o propósito no interior de cada vida. Então, me diga e me mostre como você vive, que é fácil identificar aquilo que está na tua alma, aquilo que você vive e aquilo que você alimenta. Então, permanecer no Evangelho é algo interessante e indispensável para quem ama a Deus. Não é apenas ouvir e não é apenas compreender. Eu sei que eu falo agora, possivelmente, para pessoas que conhecem do Evangelho, que sabem desse amor poderoso de Jesus, que entende esta graça maravilhosa, possivelmente já até viveu em comunhão, em trabalho, em esforço, em responsabilidade e compromisso, e hoje encontra apenas sendo um ouvinte da palavra, encontra sendo aí um soldado que já não veste mais a veste de soldado, que não vai mais para campos de batalhas, há tanto tempo não ora, há tanto tempo não participa de um culto, há tanto tempo quando vai não consegue nem se entregar a uma adoração a Deus, porque ficou com a mente totalmente cheia de acusações e cheia de pensamentos e cego para as coisas espirituais. Hoje, agora, é o dia da mudança, de você abrir o coração, de você confessar que Jesus é o Senhor e passar a ter uma entrega real e total com Ele e para Ele, porque é dele que vem tudo e é para Ele que tudo há de voltar, porque tanto os bons como os ruins vão ter que se dobrar diante de Jesus e dizer, só o Senhor é Deus. E aí eu te faço uma pergunta, aquele versículo em Lucas vai dizer assim, se hoje te pedir a tua alma, o que tem preparado para Deus? Se hoje te pedir a tua alma, o que tens preparado para Deus? Senhor, mas você vai dizer, eu ouvi a palavra, eu assisti uma programação? Não. O que você tem preparado para Deus? Em que ponto você mostra que Jesus é o seu Senhor? O que você sofre em prol do Evangelho? O que você larga em prol do Evangelho? Qual é a mudança que você tem em prol do Senhor? Qual é o comportamento que prova que você é filho de Deus? É você fazer o nome do Pai quando passa na porta de uma igreja? É você andar com a Bíblia aberta ou pesada de uns 2 quilos debaixo do braço?
É você ir para a igreja no domingo de manhã e passar o domingo à tarde como um bêbado e um viciado e vivendo de qualquer maneira, e no domingo de manhã, 8 horas da manhã, briga para levar a família com o rosto muito sério para participar da igreja. Você acha que isso é filho de Deus? É interessante a gente entender como que agrada ao Senhor. Não deixei-vos de congregar. Ter compromisso à igreja, a reunião para ouvir, para orar. Sabe o que é orar? É você falar aquilo que está dentro de você. É você chegar e falar: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu não sou digno, eu sei que eu sou pecador, me ajude, tem misericórdia de mim. Igreja é lugar de você ouvir a voz do Senhor para falar o teu coração e pregar uma palavra de verdade no teu coração que vai quebrar todo orgulho e todo tipo de maldade para você ser uma nova criatura. É você entender que tem pessoas do seu lado que você precisa dele e dela e que você não é melhor do que ninguém, porque o Senhor não faz acepção de pessoas e você tem que ter respeito com aquele que está à sua direita, com aquele que está à sua esquerda e principalmente com aquele que está à sua frente, cantando, ministrando ou principalmente posicionando em cima de um altar que não é santo, mas recebeu do Senhor um ministério para estar fazendo alguma coisa a mais e ele sofre a mais para estar ali na frente. Então é necessário, querido, não apenas ser ouvinte, mas praticante da verdade. Você precisa permanecer no Evangelho. Às vezes eu estou falando agora para pessoas que uma palavra, que um apontamento, que uma voz, que uma atitude simples conseguiu tirar você do caminho do Evangelho. Conseguiu desviar você daquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor. Não faça isso. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Amém? E eu fico feliz com as pessoas que participam. O irmão falou aqui: pastor, eu queria que você divulgasse da programação, que a dona Marlene, depois de ouvir a programação e receber a oração, já está bem melhor, né? Estava passando tribulações em questão de enfermidade, já voltou a fazer muitas coisas que antes já não fazia, alimentando, movendo e dormindo em paz. Que Deus abençoe pela programação em nome de Jesus. São algumas pessoas participando aqui. Agradecendo pela participação. Como sempre, as pessoas às vezes quando mandam suas mensagens, irmãos, e não se identificam, fica difícil, né? Mas algumas pessoas agradecendo pela programação, que sempre tem acompanhado e assistido a programação. Tem uma irmã dizendo aqui que dentro de pouco tempo que tem acompanhado a programação, ela tem tido tanto compreensão do Evangelho que com anos dentro de igreja a mente não se abriu tanto. Deus abençoe, e também não se identificou. Daqui a pouco eu volto nas mensagens, eu quero concluir esse texto do milagre de Jesus para a gente não ficar enfadonho. Vamos voltar aqui no texto em nome do Senhor. Em João capítulo 6, versículos 5 e 6, então Jesus vai ter aquele relacionamento com os discípulos. Aí de repente, quando percebe-se que não é possível resolver aquele problema numa situação normal, André, irmão de Pedro, apresenta a Jesus 5 pães e 2 peixes. E André apresenta até sem fé. Ele fala: aqui tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para 10 mil pessoas? E aquilo nas mãos de Jesus era o suficiente. Aquilo que para André era insignificante, nas mãos certas se tornou o suficiente para alimentar milhares de pessoas. É necessário a gente entender, querido, que não é o que você tem e a quantia que você tem. É se aquilo que você tem, você deposita nas mãos de verdadeiramente ou de quem verdadeiramente pode fazer maravilhas. Não é a quantidade, não é aquilo que você tem ou aquilo que você pode fazer, mas é aquilo que está ao seu alcance. Se você depositar diante daquele que pode todas as coisas, aí você vai ser testemunha, certo? Testemunha que vai estar ali, na primeira fila ali, assistindo, irmãos, de frente, participando do milagre e da operação do Senhor. O que você tem em mãos para apresentar a Deus? O que você tem em mãos pode ser insignificante para você, pode parecer pequeno, pode parecer que isso é muito pouco, pode parecer que isso não é nada, mas se você entregar a tua vida a Jesus agora, nesse instante, Deus transforma você e torna você numa mulher
digna de ter uma família, de ter um esposo digno e de parar de viver esta vida de qualquer maneira, de qualquer modo. Gente, eu encontro e converso com muitas mulheres vivendo uma vida, principalmente na área sentimental, completamente destruída. Entra no relacionamento, vai para outro, entra em outro e vai para outro. Parece até aquela mulher samaritana do poço de Jacó, né? Cada 2 meses é um relacionamento. Como se diz Jesus, você já teve 5 maridos, o que tem agora não é nem seu. Para com essa loucura, sempre ligando no desespero. Também eu acho que é difícil, né, irmãos? Falta também bons homens, né? Vamos colocar assim. Falta também até bons homens. Eu acho que a consciência, a falta do evangelho agride a moral e o comportamento de todos os níveis, né? Mas é uma realidade isso aí, é uma realidade isso. Então as mulheres ligando, Senhor, pastor, tem misericórdia, que eu faço? Estou no relacionamento desse tipo. Já chegou o ponto de algumas mulheres ligar assim, ó, pastor, me ajude. Pastor, me ajude, eu estou no relacionamento com um homem que é casado, o que eu faço? É para você entender o nível de desespero ou de loucura, né? O que eu faço? Eu disse a mesma coisa que Jesus, né? Sai fora porque você já teve muito e esse que você está tendo não é seu. Né? Já teve alguns e esse que tem agora não é seu. Sai fora, espere, aprenda, dá um tempo ao seu coração, valorize a você um pouco mais, entregue um pouco ao Senhor e desenvolva no mundo espiritual com Jesus e deixa que as coisas aconteçam segundo o querer e a vontade daquele que tudo fez e tudo pode. Você sabe qual é o problema do erro hoje em dia? As pessoas não têm nenhuma base de critérios para tomar decisões. Não tem Deus na vida, não é Deus na vida no sentido de crer em Deus, porque acreditar em Deus, irmãos, aprenda isso, não adianta nada. Os demônios, a Bíblia fala que eles creem em Deus, então a crença em Deus não lhe traz nada de bom, é algo natural, qualquer um crê num ser superior. Até algumas linhas da psicologia vai trabalhar que o homem já nasce quase que programado, eu vou dizer assim, com a mentalidade para crer num ser supremo. A não ser que você vai ser um daqueles que crê que veio do macaco. Então, que a sua família venha, a minha não. Porque seria uma evolução, uma loucura e uma idiotice a isso. Há pouco tempo eu estava pegando um livro do adolescente que mora com a gente, eu estava lendo lá no livro de ciências, provando isso, essa ligação. Não vou entrar nesse tema, mas o homem já nasce com a mentalidade de crer num Deus todo-poderoso, de Pai, de justiça e digno, né, de toda honra e toda glória. Então a sua crença em Deus não lhe traz nada de bom. Agora, o que muda? Muda é quando você crê em Deus, o Pai, e crê naquele que o Pai enviou à terra, Jesus, o Nazareno. E quando você entrega a tua vida para Jesus, confessando os seus pecados a Jesus, porque só Jesus perdoa pecado, só Ele traz nova vida, só Ele entrega e dá o Espírito Santo. É Jesus, Ele é o mediador de toda a bondade. Não tem mais ninguém, nem homem nem mulher, que pode mediar, que pode trazer, que pode transformar, a não ser Jesus o Cristo, porque foi só Ele que pisou nessa terra e viveu sem cometer pecados. É por isso que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o meu e os seus pecados, porque Ele é digno disso. Só Ele conduz a vida eterna, porque Ele venceu a morte, porque Ele não pecou, de modo que a morte nunca conseguiu tocar na vida dele. É por isso que Jesus morreu e ressuscitou, porque o inferno, a morte, o Hades, o Tártaro, o túmulo não conseguiu conter Jesus, devido a ele não ter nenhum pecado, mas ele morreu porque ele levou sobre si os nossos pecados. Então Jesus é o mediador e não tem outro. É por isso que ele é o caminho e não tem outra opção para viver eternamente. É Jesus. Se você está vivendo agora no relacionamento, achando que vive no relacionamento de agradar a Deus, o qual Jesus, o Cristo, não é tudo na sua vida, você está cometendo um grande erro. Hoje eu estava passando, é lógico que eu não vou citar o nome aqui, que eu não vou querer criar problemas e dificuldades para mim, mas hoje eu vi uma
placa, né, de uma suposta religião, dizendo, olha, somos cristãos. E ali ao lado colocava várias fotos de outros líderes espirituais, aonde os adeptos daquela religião crê que aqueles líderes espirituais, eles são importantes igual a Jesus ou superior a Jesus. Então, se eu estou dizendo agora para pessoas que querem mudar de vida, que amam a Deus, são pessoas boas, que amam a verdade, mas Jesus não é tudo na sua vida, ou às vezes você tem um altar para Jesus, um outro altar para um homem, um outro altar para uma mulher, um outro altar para um suposto santo, um outro altar para o seu líder, então você está completamente enganado. O Senhor então te chama a tua atenção, porque Jesus ele tem que ser tudo, é tudo. Quando ele diz o homem para ser filho de Deus tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, os passos de Jesus. Qual que é os passos de Jesus? Ou como que você segue os passos de Jesus? É na igreja, é congregando, é aprendendo, é assistindo uma programação como essa, com cunho de verdade, ensinando as coisas simples do Evangelho, e você vai aprendendo, vai sugando, vai absorvendo, isso vai dominando a sua mente, você vai aprendendo a perdoar, vai alargando tantas bobagens, tantas tolices, você vai pegando aquilo que une, ao invés de apoiar naquilo que divide, vai abraçando, vai intercedendo, chorando muitas das vezes, porque não é fácil também negar a si mesmo, mas uma coisa é certa, você vai crescendo com Deus, porque você está em Cristo Jesus. Isto é para a tua vida. Isso é para a tua vida. Então, se você entregar a tua vida para o Senhor, não importa o que você fez e nem importa o que você é. Se você entregar a tua vida ao Senhor nesse instante, eu tenho plena convicção, querido, que o Senhor vai fazer proezas na tua vida e na tua história. Não interessa o que você fez, o que você deixou de fazer, não interessa se você está preso, não interessa se você está em casa sem futuro, sem dinâmica. Entrega a tua vida para o Senhor. Eu desafio a você a fazer um teste com Deus. Faça um teste aí. Senhor, eu estou entregando a minha vida para o Senhor por 30 dias. Se não houver mudança, eu volto. Faça isso e você vai ver o que Deus vai transformar a tua mentalidade. Você vai aprender a ver além, porque esse mundo que você enxerga, as palavras das pessoas e muitos sonhos nossos são coisas terrenas. O mundo espiritual tem que viver dentro de você, porque o espiritual é muito maior do que o terreno. Aquilo que você vê é passageiro, é transitório, mas aquilo que você não vê é eterno, e é isso que é o reino de Deus na tua vida, na tua casa, nos teus sonhos e na tua existência. Não saia daí. No próximo bloco eu vou orar para a tua vida em nome de Jesus. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Conheça o projeto social da Igreja Templo da Salvação. Bazar beneficente, roupas, enxovais, cama, mesa e banho, artigos novos, seminovos e usados. Lá você encontra qualquer peça a R$2. Estamos aceitando doações. Praça da Arara, 180, Orozimbo Macedo, em frente ao Colégio Edson Abreu. Aconselhamento pastoral, de segunda a sexta-feira na Igreja Templo da Salvação. Você que precisa de uma orientação espiritual, você que tem dificuldade para tomar decisões, agende seu horário com o pastor Mestre Apolo pelo telefone 3026-5321 ou 9828-5400. Aconselhamento pastoral. Trabalho social da Igreja Templo da Salvação. Toda quinta-feira fazemos distribuição de café, pão, chá, agasalhos e levamos esperança às pessoas que estão nas ruas. Seja um colaborador desta obra, faça já a sua doação. A verdadeira religião consiste em ajudar os necessitados. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Eu serei, diga, Pai de multidões, tocarei
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amados, nós estamos dando continuidade aqui no ensino a respeito do Evangelho de Jesus, no capítulo 6, e nós estamos ao vivo com esta programação, Praticai a Verdade, um programa que tem ensinado a verdade e que tem o objetivo de despertar em você aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem, porque você tem valor, você tem valor. Jesus, ele ao morrer na cruz, ele não morreu na cruz para uma igreja, para um líder, não. Ele morreu na cruz para todos os homens que crê no nome de Jesus, vai passar a ter a vida eterna e ter uma existência espiritual. Então você tem valor, a tua mente vai abrindo quando você abraça esse Jesus. É o que eu digo sempre, querido. Igreja, lugar de comunhão, de unidade, de adoração, e quando você entra em convívio com Deus e respeita o outro, as pessoas, aqueles que te envolvem, ou que te encontram, ou que você está envolvendo, você passa a ter um relacionamento com ele, você passa a desenvolver com o Senhor. Porque é impossível, anota isso aí, é impossível você crescer com Deus, em Deus, e não crescer em relacionamento com o outro. Anota isso aí. É impossível Deus agir na sua vida e você continuar sendo a mesma pessoa com outras pessoas que te cercam, falando do mesmo modo, comportando da mesma maneira, se entregando a vontades e a desejos e a ira e a ganância. Não pode. O crescimento meu com Deus faz com que eu seja melhor com aqueles que me cercam. Amém? Eu quero ler algumas participações aqui rapidamente. O nosso tempo está ficando curto, pessoal, devido às informações e às participações. Mas a irmã Dalva está dizendo: pastor, como Deus é tremendo. 5 pães e 2 peixinhos nas nossas mãos não são nada, mas nas mãos do Senhor é o início de um milagre para milhares de pessoas. Né? Que Deus abençoe a irmã Dalva pela participação, sempre tem participando aí, tem vindo participando, e é uma verdade, é algo que você tem nas mãos daquele que pode todas as coisas, né? Ela está falando no comentário ali. Ramayano Diogo está pedindo, manda um abraço para o grupo TDS, estamos ligados aí, Deus abençoe em nome de Jesus. São muitas pessoas agora participando, e as pessoas estão dizendo que está sempre ligado e crê nesse milagre, nessas manifestações do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu quero dizer para você que esta sexta-feira, nós estaremos, você que está acompanhando agora à tarde, eu estarei no Templo da Salvação, no centro de 7 de agosto, na rua Dr. Pedro Luiz, 639. Hoje estaremos com um culto lá. Pastor, qual é o culto do milagre, ou qual é o culto da bênção, ou qual é o culto da prosperidade? Eu respeito qualquer igreja que vai trabalhar em nome do Senhor e se importa com outras pessoas, mas eu particularmente, nós não trabalhamos com esse dia definido do culto da família. O culto da família é a sexta-feira e o sábado é o culto da vida sentimental. Ora, irmãos, para começar, um culto significa adorar ou prestar honra àquele que é digno. Isso significa cultuar. Então, quem vai ou quem vem para um culto na esperança apenas de receber como se Deus fosse o seu empregado, você já sai de casa com o propósito errado. E é por isso que em pouco tempo vai estar cheio de frustração. Então é necessário você começar da maneira certa. Cultuar significa você prestar honra àquele que é digno. Então, ao sair, ao desejar vir à igreja, esquece um pouco de você e se prostra diante de Deus. Mostra e fala que você pelo menos o respeita e o teme. E deixa que você buscando o reino dele, as coisas, segundo você tem necessidade, vão ser acrescentadas. Vamos começar a mudar a nossa mentalidade de culto. Então qual é o culto do milagre? Qual é o culto da bênção? É o momento que você parar e clamar a Deus para a tua vida e adorar a Ele e falar que você não consegue, não pode resolver a situação. Aí Ele vai começar a agir na sua vida. Não é porque você realmente merece, é porque você reconhece Ele como
pai, e como amor, e como Deus, Ele vai cuidar de você. Então vamos começar dessa forma. Então hoje, sexta-feira, é dia de graça para a gente adorar a Deus. E você que vier para buscar o reino e adorar o Senhor, vai ser abençoado. Indiferente se é questão de família, indiferente se é questão de relacionamento, indiferente se é a vida financeira, não tem o dia da prosperidade, não tem o dia da família. Todo dia é dia de milagre, todo dia é dia de bênção e todo dia é dia de enfrentar o mal, porque cada dia tem o seu mal. Nós temos que mudar a nossa mentalidade e entender as coisas, irmãos. É por isso que tem muita gente fraco, gente dentro da igreja que serve um Deus verdadeiro, mas fraco. Uma palavrinha ele sai, uma palavrinha ela cai, um esbarrão que alguém der, um olhar ao contrário que alguém fizer, já é motivo de causar uma confusão na divisão, porque são pessoas fracas na mentalidade. Vamos transformar nossa mente pela renovação ou pelo entendimento da palavra do Senhor. E aí, irmão, vai ser bênção, vai ser milagre, vai ser maravilha, vai ser poder, vai ser vitória, vai ser tudo de bom em nome de Jesus. Amém, querido? Eu quero concluir esse assunto aqui, para mim não ficar voltando e não ser cansativo com vocês. Quando André, então, ele traz esse peixinho na mão de Jesus, Jesus faz uma coisa que eu acho importante. O que Jesus fala? E disse, mandai sentar os homens. Antes de realizar o milagre, Jesus mandou que toda aquela multidão se assentasse. O que eu aprendo com isso? Eu quero passar para você. O milagre acontece quando há organização. Deus não trabalha na vida de quem é desorganizado, de quem não tem responsabilidade, de quem não obedece. Porque o Senhor disse, sentai todos, manda que todos se assentem. Ora, põe aí 15 mil pessoas, e aí agora os discípulos estão multiplicando os pães pelo milagre do Senhor. Imagina 15 mil homens em pé, mulheres e crianças, ia virar uma bagunça tremenda. Eles iam de fome, iam morder, comer os discípulos vivos ali. Então entenda uma coisa, Jesus mandou eles sentar, se assenta, organiza. Deus não vai realizar o milagre na tua vida enquanto você não organizar aquilo que está nas suas condições. Pega isso aí no teu espírito. Não existe milagre, não existe bênção, não existe ação de Deus se você não organizar a tua vida. O Senhor mandou todos se assentarem para depois passar o pão e o peixe no ato da multiplicação. Tem coisa na tua vida que precisa ser organizada. Vê com você o que é. O que está faltando? Talvez o seu tempo está sendo usado de uma maneira completamente incoerente e você vai dar tempo, vai dar conta a Deus do seu tempo. O Senhor vai prestar conta. O que você lhe deu, fez com o tempo que eu te dei. O que você fez com a inteligência, com a capacidade. Ou você acha que o Senhor te entrega alguns dons, talentos e aptidões para você usar ao seu bel prazer e conforme a tua mente lhe apraz? Você está enganado. A Bíblia fala que nós vamos prestar conta a Deus. Se há um Deus no céu, há um Deus que é juízo, que é amor e que tudo vai ser colocado diante dele. Então o milagre vem quando tem organização e quando tem obediência. Mandai todos se assentar. É a ordem de Jesus. Obedece, irmão. Quem tem juízo e quem tem temor a Deus. É o que eu falo e sempre vou falar. Você não pode ser ouvinte, você tem que praticar esta verdade. Você não pode apenas compreender, você tem que permanecer na palavra do Senhor, porque a obediência atrai milagre. O que adianta você ouvir e compreender 1001 mistérios e 1001 segredos e compreender 1001 chaves do reino de Deus se o seu comportamento continua sempre o mesmo? Ainda continua fazendo os mesmos negócios, sem nenhum pudor e sem nenhum nível de verdade e de compromisso com aquilo que é justo. O que adianta você compreender o reino de Deus e continua relacionando de todos os tipos e de todas as formas, sem nenhum critério de pureza e de santidade? O que adianta, querido, você ouvir sobre aquilo que agrada a Deus e da sua boca só sai maldição e inferno para a vida dos outros e para a vida da própria família? O que adianta você pregar ou cantar ou falar que compreende, mas não respeita pastores e líderes? O que adianta você ser uma pessoa de alto ou grande nível de relacionamento, mas quando você chega em algum lugar as pessoas têm vontade de sair e cada um arruma desculpa e sai e você fica só, porque a sua companhia traz mal, traz o mal-estar, um espírito negativo. Por quê? Porque você não permanece no Evangelho. Você não permanece no Evangelho. Então, quer receber milagre? Trabalha com organização. Organiza-se a tua vida e a tua casa, para que você possa, querido,
para que você possa viver com Deus. Tem pessoas aí agradecendo pela programação, falando das bênçãos do Senhor em nome de Jesus. E são muita gente, mas eu não quero nem participar agora com as mensagens, que eu preciso concluir isso aqui, querido. Irmãos, e aí o Senhor mandou eles se assentarem. E havia multidão e eles se assentaram. Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos. E eles começaram a partir, e ele pegou o peixe e fez a mesma coisa. E quando estavam saciados, Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada percam. E sobraram ali, irmãos, aproximadamente 12 cestos cheios. Enquanto no início só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Sobraram 12 cestos. Queridos, em nome do Senhor Jesus, preste atenção. Deixa eu colocar alguns lances aqui, se você tem acompanhado a programação, feito um estudo para você pregar isso. Eu quero que você pregue isso na igreja, pregue isso no culto de oração. Eu quero que você pregue isso no trabalho com jovens. Coloque esta palavra para frente, escreva isso no Face, nos grupos das redes sociais, em nome de Jesus. Essa palavra que está sendo anunciada para você, não é para você ficar guardado e ficar admirando, é para você passar adiante, é para você pegar, compreender, crer, modificar e espalhar o Evangelho. O nome do Senhor tem que ser glorificado, porque se essa palavra parar em você, você vai ser culpado por causa disso. Você tem que quando você estiver na mesa com alguém, olha, ontem eu ouvi uma palavra, hoje cedo eu ouvi uma palavra, você tem que expor o Evangelho, no trabalho, no serviço, comunicar com alguém. Então eu quero que você anote isso aí, hoje, as questões que nós falamos aqui. Em primeiro lugar, problema é sinal de Deus para trazer intimidade com você, para que você venha depender dele. A segunda coisa, quando acontecer um problema na tua vida, eu quero que você entenda que o Senhor já tem a solução. Versículo 6, ele já tinha a solução, ele já sabia o que ia fazer. Então o problema não é para você ficar desesperado, desejar a morte, não, o problema é que você entender que Jesus tem a solução, ele é o princípio de tudo. Firme com ele, abrace com ele, não larga a igreja, não larga a liderança, continue o seu ministério, porque o Senhor vai agir na tua vida. Aquieta o vosso coração, crede no Senhor Deus, aquieta o vosso coração, porque ele vai realizar aquilo que deseja o seu coração. Então faça isso em nome de Jesus. Um outro ponto, Filipe entendeu que ele não podia resolver. Comece entendendo que você não pode resolver, mas que há um Deus que pode trazer a bênção e o milagre para a tua vida. Outro ponto, André trouxe 5 pães e 2 peixinhos, e para André aquilo era insignificante, mas foi o suficiente, porque foi colocado diante do bom pastor. Então entenda, aquilo que pode parecer pequeno para você, que pode parecer insignificante, se você colocar nas mãos de quem pode todas as coisas, o milagre vai acontecer. A questão é, coloque alguma coisa no altar de Deus. Coloque alguma coisa no altar de Deus. Eu te dou uma ideia, eu te dou uma sugestão, eu te ensino, eu te oriento alguma coisa. Comece colocando, sabe o que? A tua vida, a tua casa, organizando a tua vida. Coloque algo nas mãos do Senhor. Coloque isso. Faça um sacrifício a Deus. Faça um sacrifício ao Senhor. Você quer ver um nível de sacrifício? Seja você um dos colaboradores e mantenedores desse programa. Faça um compromisso com Deus. Assim, Senhor, todo mês eu estarei agora com essa programação que tem ajudado muita vida, a minha igreja, a família. Eu quero contribuir para que esse programa sempre, pela bênção do Senhor, esteja no ar, levando o Evangelho do Senhor. Faça alguma coisa. Pode parecer insignificante a tua oferta, pode parecer pouco. Tem algumas pessoas que me ligam, pastor, é pouco, tal. Irmãos, desde que você contribua com aquilo que você pode e não é com constrangimento, você não é obrigado, entregue isso aos pés do Senhor e a multiplicação vai vir sobre a tua casa. É lógico que quem ganha muito, contribua com muito, quem ganha pouco, contribua com pouco, mas contribua, faça alguma coisa e comece também da sua entrega ao Senhor. Pode parecer pouco, a vida pode parecer acabada e pode parecer a tua existência sem solução. Se você entregar a tua vida para Jesus, vai existir um milagre. Eu sei que vai existir milagre. Eu vejo os milagres acontecendo no templo diariamente, as pessoas chegando tristes,
triste, acabado, arrebentado, viciado, e Deus transformando vida, Deus abraçando, Deus abrindo portas e as pessoas entendendo que ainda há esperança. Você tem que acreditar nisso e viver isso e ter um compromisso com o Evangelho em nome de Jesus. Coloque, deposite a tua vida nas mãos do Senhor. Eu tenho visto lá as mães procurando, a gente lutando em favor dos filhos e os filhos retornando para casa, sendo livres em nome do Senhor. É lógico que não é fácil, não é simples assim, mas quando você deposita a sua confiança em Deus, esse Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sabe da solução do teu problema. Então a solução do teu problema está em Cristo Jesus. E aí, concluindo, o Senhor manda assentar-se, organizar. Organiza aquilo que você precisa organizar. Como que está a tua vida com Deus? Como que está o teu relacionamento com o Senhor? Como que está o teu casamento? Como que está organizações de papéis, de construções, de sonhos, de relacionamento, de trabalho? O que você precisa organizar? Se você estiver falando de Jesus e passar alguém, aquelas pessoas que estiver em volta, será que você fica com medo porque algum ou uma vai te acusar de alguma coisa? Então pare de praticar o que não convém, organiza a tua vida, obedeça, porque obediência e organização à palavra de Jesus atrai os milagres em nome do Senhor. Atrai os milagres. E aí, por último, o milagre de Jesus não é nada mesquinho e não pode nem se comparar de jeito nenhum, é lógico que não se compara, com uma ação satânica. Vocês lembram que eu disse no início aqui que até os terreiros de feitiçaria realizam obras sobrenaturais? Eu já vi, irmãos, terreiros operar, eu já vi terreiros tirar tumores, mas daqui 2, 3 meses a pessoa está com 2, está com 3, está com 1000 doenças e morre, porque a ação de Satanás cura hoje, mas coloca 3 tipos de doença depois, e a pessoa sempre vai viver na miséria, com medo, com morte. Mas Deus não opera desse tipo, a igreja não opera desse tipo, principalmente aqueles que creem no milagre, não realizam o milagre desse tipo. A operação do milagre de Deus é para sobrar para a tua vida. 5 pães e 2 peixinhos sobraram, 12 cestos e mais de 10.000 pessoas alimentaram. A obra de Deus nunca é com miséria, é com sobra, para que você venha, sabe o que, querido? Ser bênção na vida do outro. Deus tem coisa na tua vida, é para sobrar, é para multiplicar a paz, a alegria, a bênção e a prosperidade, mas não é para ficar para você e para você esbanjar, é para você investir no reino de Deus e na vida de outras pessoas. Entenda isso em nome de Jesus. A tua vida, a tua casa tem que ser casa de bênção, tem que ser casa acolhedora, a tua existência tem que ser uma existência acolhedora. Aprende isso em nome de Jesus. E o Senhor manda juntar os cestos para que não se perca nada. O que nós aprendemos com isso? O milagre aconteceu uma vez, mas aquilo que está na sua condição de evitar que depois venha faltar, por isso que Jesus mandou, junte tudo, para que nada se perca. Então aquilo que você pode, se você pode evitar um problema amanhã, evite. Não fica tentando a Deus, agindo de qualquer maneira e achando que amanhã ou depois Deus vai realizar um milagre, porque Deus não trabalha assim não. Deus trabalha com organização, com mentalidade, Deus trabalha com compromisso, Deus trabalha com ciência, com inteligência e com entrega total. Amém, querido? Eu vou encerrar por aqui, o nosso tempo já finda. Eu quero mandar um abraço aí ao nosso querido e amado irmão Juscelio, do Gás Minas, né? Do depósito Gás Minas, que é bem conhecido aí na cidade de Sete Lagoas. Para quem não sabe, o depósito Gás Minas era meu, irmãos. Eu vendi o depósito como um ato de sacrifício para começar o ministério. Então, quando eu estou falando de você entregar alguma coisa para o Senhor, eu estou falando daquilo que eu tenho em mãos para... Eu tenho moral para estar falando isso. Então, o depósito de Gás Minas, muitas pessoas me conhecem na cidade, porque talvez tenham dificuldade, porque na época, né, eu usava um cabelo grande e tal, então às vezes a pessoa, é você mesmo e tal, mas o depósito Gás Minas era meu, eu vendi para investir no reino de Deus. Quando o Senhor falou no meu coração, eu quero você inteiramente na obra, então eu não conseguia mais ficar dividido. Eu vendi o depósito e comprei tudo para a igreja, comprei cadeira, comprei Kombi, comprei instrumento, fiquei com dinheiro para pagar aluguel, começamos o ministério, meu cunhado, o pastor Júlio César, que é o que toma conta na igreja lá na Cidade de Deus, e o diácono Adair. A gente dirigia culto ali, irmãos, com 5 pessoas. Quantas vezes no Orozinho Macedo, no início lá, nós dirigíamos um culto lá, vamos começar o culto, né? Tava
Chegava lá 4, 5 pessoas, e a gente ficava naquele culto ali conversando e olhando para o céu e falando: Senhor, nós estamos aí. Hoje, graças a Deus, é lógico que o Senhor vai fazer muito mais do que nós podemos imaginar, mas é difícil ter uma igreja aqui em Sete Lagoas que não nos conheça ou que pelo menos não ouviu falar daquilo que Deus tem feito através da nossa vida, porque começa com sacrifício. Sem sacrifício você não chega em lugar nenhum. Se hoje existe igreja, porque teve o sangue de Jesus na cruz. Queridos, que Deus abençoe sua vida, a tua casa, que Deus continue trazendo palavras de bênção para a tua família em nome de Jesus. O tempo se finda, não dá tempo de eu fazer aquela oração, mas você já está abençoado pela palavra que lhes foi anunciada. Compreenda, creia e pratique. Que Deus abençoe tua casa, tua família, e até a próxima programação, se Deus quiser. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.